Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, é uma satisfação imensa poder estar aqui de volta com vocês, trazendo mais um vídeo, mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Irmãos, esta lição de hoje, como todas as demais, está uma bênção. Hoje nós vamos falar sobre a promessa da proteção divina. Deus tem proteção para a sua vida, amados irmãos. Deus tem proteção para a sua família, para a sua casa, para o seu lar, para o seu serviço, para o seu emprego. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está com você todos os dias da sua vida. Ele nunca te perdeu de vista. Amados, você que está chegando pela primeira vez, já deixa o seu like, se inscreva, deixa aí seu comentário e compartilhe nossos vídeos para que a palavra de Deus possa chegar mais adiante, né? As outras pessoas que também estão carentes de ouvir a palavra de Deus. Este canal Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará tem por objetivo de levar a palavra de Deus aos corações das pessoas que estão carentes, né? Louvado seja o nome do Senhor. Carente de uma bênção, carente de uma resposta, carente de uma vitória, de uma bênção espiritual para a sua vida. E nós estamos aqui para trazer mais uma aula para você que está aí do outro lado, você professores que irão aplicar sua aula aí aos domingos, né? Que aqui tem muitos materiais que você possa, né, estar utilizando, louvado seja o nome do Senhor, e passando para a sua classe, louvado seja o nome do Senhor. Este título, né, este trimestre aqui tem por título As Promessas de Deus, né? Confie e vive as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Deus, ele nunca falha com aquilo que ele prometeu. Louvado seja o nome do Senhor, e ele tem sempre uma bênção para o seu povo. Deus não dispensa ninguém vazio, ele sempre tem uma bênção para o seu povo. Essa lição de domingo 8 de dezembro de 2024, e vamos lá à lição de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa da proteção divina. E o que é que nós vamos estudar nesta lição, querido irmãos? Nesta lição nós tomamos por base aqui, tomamos Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17, né, que fala sobre as armaduras que nós temos que ter, as armaduras de Deus para lutar contra as hostes invernais do diabo, que é, né, as armas que nós vamos aqui descobrir aqui no decorrer desta lição. E temos também o Salmo 91, que é o Salmo da proteção, louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 91 aqui para estudar a promessa da proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Vamos aqui aprender a palavra de Deus todos juntos. Vamos lá? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui o texto áureo. Eu quero ler aqui em Salmo 91, versículo 11. Primeiro vou ler na tradução NVT, que diz assim: pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Aí aqui na tradução da lição diz assim: porque a seus anjos dará ordem, né, a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, versículo 11. Irmãos, essa é a passagem que Satanás citou a Jesus durante a tentação lá no pináculo, né, lá no templo, no deserto, que a Bíblia diz que depois, né, Jesus foi levado pelo Espírito, né, para ser tentado lá no deserto. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Satanás apareceu para ele e começou, né, sabendo que Jesus estava com fome, e começou ali tentando, pedindo para que Jesus transformasse aquelas pedras em pães. Então, está lá em Lucas capítulo 4, versículo 9 ao 11, Mateus também capítulo 4. Né? Jesus amado, ele não negou que esses versículos que Satanás utilizou aqui se referiam a ele, a Jesus, mas ele negou seu uso como pretexto para tentar Deus, certo? Então era aquele versículo realmente se tratava a respeito de Jesus, mas se ele fizesse aquilo, ele estava obedecendo a um inimigo, né? Louvado seja o nome do Senhor, e isto o Senhor não quer que nós façamos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o Altíssimo não mandou Jesus se atirar do alto do templo. Caso tivesse feito isso, o Salvador, né, teria agido de modo contrário à vontade divina.
E nesse caso, a promessa de proteção não se aplicaria a ele, né? Porque ele iria estar desobedecendo a Deus e obedecendo um mandado ali do Satico, né? Do inimigo, do diabo, de Satanás mesmo. Então, a promessa de proteção, querido, era né, de proteção aqui contida no Salmo 91, não é uma garantia de segurança sem condições, mas está intimamente ligada ao relacionamento de confiança e obediência ao Senhor, certo? A proteção divina é um reflexo da fidelidade de Deus àqueles que andam em seus caminhos, né? Então, quando Satanás sugere que Jesus se atire no pináculo, irmãos, no pináculo do templo, né, para que essas escrituras se cumpram, ele distorce verdadeiramente o verdadeiro propósito da promessa. A proteção de Deus não é para aqueles que buscam tentar a Deus de forma imprudente ou desobediente, mas para aqueles que se submetem à sua vontade e andam humildemente com ele. Certo? Então a proteção de Deus vem para aqueles que obedecem a Deus, que andam humildemente com Deus. Então Deus o protege. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não tem nenhuma compromisso com aqueles que desobedecem a sua palavra. Ouça isso no nome de Jesus. A promessa de Deus, amados, é para aqueles que obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em 2 Coríntios, capítulo 7, diz assim: ora, amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a injustiça, de toda a maldade, toda a impureza, tanto da carne como do espírito. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui à verdade prática. A verdade prática diz assim: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer alguns pontos aqui, falando sobre essa verdade prática. Deus promete, né? Deus promete, né? A sua divina proteção. Então, promessa divina é um compromisso sagrado feito pelo próprio Deus, amados. Ele é fiel e imutável, ele não muda. E suas promessas elas serão sempre verdadeiras. Quando Deus promete algo, podemos confiar plenamente que ele cumprirá. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto, sua divina proteção, né? Que fala aqui também na verdade prática. Sua divina proteção. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A proteção de Deus não é apenas física, mas também espiritual e emocional. Ele nos guarda dos perigos visíveis e invisíveis também. Nos livra das ciladas do inimigo e nos fortalece em momentos aí de dificuldade. Essa proteção, queridos, ela é um escudo ali que nos envolve, né? Um escudo que envolve, né? Garantindo que mesmo nas adversidades não estejamos sozinhos. Ouça isso no nome de Jesus. Outro ponto que fala aqui, né, nessa verdade prática ainda, a todos os que são fiéis à sua palavra, né? É o final aqui dessa verdade prática aqui que nós lemos. Então ela é uma proteção a todos, né, uma proteção divina a todos aqueles que são fiéis à sua palavra. A fidelidade, né? A fidelidade, a palavra de Deus é a chave para vivermos sobre a sua proteção. Ser fiel, irmãos, implica obedecer, confiar e viver conforme os ensinamentos divinos. Certo? Então, essa fidelidade não apenas nos alinha com a vontade de Deus, mas também nos posiciona para receber suas bênçãos e proteção. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui só falar um pouco aqui da leitura bíblica em classe, não vou ler porque é bem extensa, mas está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17 e Salmos 91, versículo 1 ao 8, né? Enquanto Efésios vai falar sobre as armaduras que nós temos que ter para lutar, no Salmo 91 vai falar sobre a proteção que tem aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, vamos aqui já para o primeiro tópico, né? Pulando aqui a introdução, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero já rapidinho pular aqui para o primeiro tópico, a proteção contra o maior inimigo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Proteção contra o maior inimigo. Glória a Deus. Proteção contra o maior inimigo. Tá? Proteção espiritual contra o maior inimigo. Aleluia. Amados,
A batalha espiritual é um conflito constante, certo? Enfrentado pelos cristãos contra as forças das trevas. Embora o termo batalha espiritual não apareça diretamente na Bíblia, queridos, sua realidade é amplamente abordada nas Escrituras, sendo um tema presente do Gênesis ao Apocalipse, ok? Desde a queda do homem, em Gênesis capítulo 3, que Satanás e seus demônios eles têm trabalhado para afastar a humanidade de Deus, sendo esse seu objetivo principal, né? Destruir o povo de Deus e a obra divina. Esta é a obra principal, o objetivo principal do inimigo é destruir o povo de Deus e a obra divina. Mas ele não consegue usar isso no nome de Jesus. Mas nós temos que vigiar, porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Então devemos tomar muito cuidado. Também, amados, é verdade que o conceito de batalha espiritual é um dos mais mal compreendidos e distorcido pelos cristãos da atualidade. Os cristãos dessa atualidade, eles distorcem muito, né? Inclusive, a ideia errada de batalha espiritual, ela tem sido amplamente utilizada com a finalidade de semear heresias, né? No meio da igreja, por exemplo. Portanto, nós devemos ter muito cuidado quando falamos sobre este assunto. Os neopentecostais, por exemplo, eles dão muita ênfase a essa batalha, a batalha espiritual, e acabam inventando muitas coisas, né? Consequentemente, envergonhando o evangelho. Nós vemos muitas coisas aí que estão totalmente fora do contexto bíblico. Devemos tomar muito cuidado. A Bíblia, querida, ela confirma a existência da batalha espiritual, é claro, e exorta a vigilância. Os inimigos, eles são descritos por Paulo como principados, potestades e forças espirituais do mal, né, organizados sob a liderança de Satanás, como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Ouça isso no nome de Jesus. Então devemos tomar muito cuidado. Ela existe, sim, mas nós temos que lutar com as armas do Senhor, com as armas de Deus, para que nós possamos vencer ao inimigo. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico do tópico 1, os inimigos espirituais em Efésios, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos falar um pouco sobre esses inimigos espirituais? Vamos entender aqui 3 pontos muito importantes. Erros que devemos evitar. Vamos lá. Devemos a todo custo evitar os extremos. Primeiramente, não podemos, né, supervalorizar o diabo. Claro que não. Muitos pregadores eles falam mais sobre o diabo do que sobre o evangelho. Há igrejas em que os cultos, amados, giram em torno de supostas libertações demoníacas. E, em segundo lugar, não podemos negar a sua existência, claro que não. Não são poucos os que acreditam que o diabo é apenas uma lenda, um mito, uma mera personificação, né, do mal. Em terceiro lugar, é incorreto superestimar Satanás, pensando que ele é todo-poderoso. Né? Tem pessoas que acham, não pode falar no diabo que ele já fica temeroso, já teme, já... não pode ver, tem pessoas que ficam perturbadas. Conheço pessoas assim, que ficam perturbadas se falar no nome de Satanás. Então, ele não é onipotente, ele não é onisciente, nem onipresente. Por fim, não devemos subestimá-los, pois, embora não tenha todo o poder, é enganoso e ardiloso. Sem a ajuda de Deus, jamais nós poderemos vencê-lo. Então, nós temos que ter a ajuda de Deus, buscar sempre as armas espirituais para lutar contra ele. Se Paulo falou que existem as hostes infernais, as hostes nas regiões celestes, porque nós temos que realmente lutar. Ele existe, está aí, mas não vamos dar poder a ele como se ele fosse todo poderoso, nem também vamos subestimá-lo, é claro que não, certo? Outro ponto, o nosso inimigo é mestre em armadilhas. Ele não se cansa, ele vem com uma, vem com outra, e se nós não tomar cuidado, nós cairemos. Às vezes até enfeitada de luz, viu? Às vezes até enfeitado de luz, muitas vezes, para enganar, se possível, for até os escolhidos, como a Bíblia diz, né? Certo? No sertão era comum o uso de uma armadilha para capturar passarinho chamada de arapuca,
né? A arapuca era colocada em locais onde os passarinhos costumavam beber água. Para que ela fosse eficaz, era necessário observar atentamente o comportamento das aves e posicioná-la no lugar certo. Após isso, amados, colocava-se ali a isca sobre o caixote e o restante era uma questão de esperar pacientemente pela primeira vítima. Então, quando o inimigo, atraído pela comida fácil, né, entrava debaixo da arapuca, o caixote caía rapidamente sobre ele, né, aprisionando-o e tirando ali a liberdade. De maneira similar, Satanás é um observador astuto, cheio de artimanhas e paciência. Ele conhece bem as suas armadilhas e sabe escolher suas iscas com precisão. O diabo ele utiliza eficazmente aí a dúvida, o medo, a mágoa, a insatisfação, né, para aprisionar o homem em suas mentiras. E ele utiliza também uma isca que é muito perigosa, que nós devemos tomar muito cuidado, a mulher. Né, ele coloca, né, faz com que a mulher sedutora, como diz lá em Salomão, fala lá em Provérbio, para atrair ao homem. Isso é uma isca que ele põe debaixo da arapuca para atrair aqueles que estão distraídos. Outro ponto, né, ordem na desordem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele ensina que o reino espiritual da maldade é organizado. Vejam só, o reino espiritual da maldade é organizado, como diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 25 e 26. Paulo também ele fala sobre hierarquia das trevas, lá em Efésios 6 e 12. Nosso inimigo é numeroso, incansável e maligno, né? Então, Satanás, amado, ele não brinca de ser Satanás, ele não tem piedade e dedica todo o seu tempo, força e recurso para destruir os homens. Então, ele opera com um propósito determinado e uma estratégia bem estruturada, visando minar a fé e a vida de cada um daqueles que pertencem a Deus. Por isso, irmãos, é essencial que estejamos alertas e preparados para resistir às suas investidas, confiando no poder, né? Confiando no poder e na proteção do Senhor. Tomamos muito cuidado, ouça isso no nome de Jesus. Deus, amados, ele é um protetor que quer sempre nos proteger, mas nós temos que confiar, né? Resistir às investidas do diabo e confiar na proteção de Deus. Outro ponto aqui, malignidade. Satanás ele é maligno. Satanás é descrito em várias formas, né, na Bíblia, como diabo, assassino, mentiroso e destruidor. O seu objetivo aqui, amado, é roubar, matar e destruir, como diz lá em João, né? Destruir, né? Ele deseja levar consigo todos os que possa, pois já está condenado mesmo, né? Ele está condenado à perdição, e aí ele quer levar, né, o que ele possa levar. Está condenado à perdição eterna. Então, e outra coisa que ele é muito persistente, né? Ele tem persistência. Veja só, o diabo ele é persistente, voltando, né, com novas estratégias, mesmo após ser derrotado, como vimos nas tentações de Jesus, ele não desiste facilmente e sempre busca novas formas de atacar. Lucas capítulo 4, versículo 13. Então, irmãos, a batalha espiritual ela é contínua e precisamos estar preparados para resistir firmemente. Outro ponto, outra coisa que Satanás ele é numerosidade. Ele tem números de anjos caídos que caiu com ele, né, na sua derrota, na sua queda. Satanás trouxe a terça parte lá dos anjos, né, sua cauda saiu arrastando lá com ele. Aqueles anjos, né, desobedientes caíram com ele. Então ele tem números. Satanás e seus anjos, irmãos, eles são numerosos e atuam em todo o mundo. Eles formam uma hierarquia espiritual de trevas e a luta contra eles não pode ser vencida com forças humanas, mas somente com a ajuda de Deus. Né? Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, Coríntios também vai falar, Paulo fala aos Coríntios também, que a nossa arma não é carnal, mas ela é poderosa em Deus para desfazer fortalezas de Satanás. Ouça isso no nome de Jesus.
E outra coisa que nós devemos também tomar muito cuidado é que ele é oportunista, tá? Ele é oportunismo. Então, o diabo, ele é oportunista e procura explorar qualquer brecha em nossa vida. Quando deixamos de usar toda a armadura de Deus, ele encontra maneiras de nos atacar subitamente, sem aviso prévio. Né? Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 14 vai falar isso. Então nós precisamos, irmão, cada dia estar sempre vigilantes e bem preparados. E como é que nós vamos estar preparados? Com a armadura de Deus para vencer todas as astutas ciladas do diabo. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuidado com as oportunidades. Satanás está sempre de olho. Ouça isso no nome de Jesus, sempre oferecendo pratos que aos seus olhos parecem bom. Mas ouça isso no nome de Jesus, amados. O final dele é morte. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico do tópico 1, as armas espirituais do crente. As armas espirituais do crente. Vamos lá. Enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade. Temos uma armadura espiritual, né, para enfrentar enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade. Nós temos uma armadura espiritual providenciada aí por Deus, descrita em Efésios capítulo 6, versículo 14 a 17. É uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. Primeiro, cinturão da verdade. Cinturão da verdade. Efésios capítulo 6, versículo 14, a parte A, vai falar sobre o cinturão da verdade. Então, ele é a primeira peça mencionada e é fundamental para manter todas as outras partes da armadura juntas. Então, aquele cinturão serve para juntar, para pendurar as outras partes da armadura. A verdade, amado, como Paulo descreve, possui uma dimensão objetiva e subjetiva, né? Objetivamente, a verdade se refere à revelação de Deus, né, contida na Escritura. Então, a verdade do Evangelho que orienta o crente em sua fé, subjetivamente, ela é refletida em uma vida de sinceridade e integridade, onde o crente ele é guiado pela verdade de Deus, né, vivendo aí em honestidade e pureza diante do Senhor. Então, este cinturão, ele simboliza a necessidade de estar fundamentado na verdade para resistir à mentira de Satanás. Então, o pai da mentira, que ele é o pai da mentira, como disse Jesus lá em João capítulo 8, versículo 44, né? Louvado seja o nome do Senhor. Assim, amados, o crente, ele é chamado a viver de forma íntegra, mantendo sua vida alinhada com os ensinamentos de Cristo. Outra peça da armadura é a couraça da justiça. Efésios capítulo 6, versículo 14, já é a parte B agora. A couraça da justiça, amada, ela protege o coração e os órgãos vitais, simbolizando aí a justiça que o crente tem em Cristo e a justiça que deve manifestar em sua vida diária. Objetivamente, a justiça se refere à justificação que o crente recebe através do sacrifício de Cristo, que é que o declara justo diante de Deus, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Subjetivamente, a justiça se manifesta na santificação, na prática diária de viver de acordo com os princípios de Deus. Então, a couraça, ela protege o crente dos ataques, das acusações de Satanás, que tenta, né, lembrar-lhe de seus pecados, então passados, né, seus pecados passados. Quando o crente vive em conformidade com a justiça de Cristo, ele se torna invulnerável às acusações do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Por isso que o crente tem que viver em conformidade com a justiça de Cristo, porque aí é uma segurança, você não vai ficar vulnerável às acusações do inimigo. Outra peça da armadura que eu quero falar aqui para vocês também é o calçados do Evangelho da Paz, já no versículo 15 de Efésios 6. Irmãos, os calçados espirituais, eles representam a prontidão para levar a mensagem do Evangelho
de paz. Como os soldados romanos, por exemplo, eles usavam sandálias, né, com cravos para garantir estabilidade nas batalhas, o crente também ele deve estar firmemente preparado para caminhar e avançar na propagação das boas novas. Então, o Evangelho ele traz paz com Deus e com os outros também. Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 18. E o crente, amados, ele é chamado a ser um embaixador dessa paz. A prontidão de proclamar a salvação de Cristo é uma arma ofensiva na guerra espiritual, conquistando corações e vencendo as hostilidades do mundo. Outra peça aqui dessas armaduras aqui é o escudo da fé. Efésios capítulo 6, versículo 16. Esse escudo da fé, ele é essencial para apagar os dardos inflamados, do maligno. A fé tanto como confiança ativa em Deus, quanto como crença nas doutrinas fundamentais da fé cristã. Então aqui ele protege o crente dos ataques espirituais, né? Satanás ele lança dúvidas, tentações e mentiras contra o crente, mas a fé atua como um escudo que apaga as tentações e fortalece a confiança em Deus. Então a fé, ela é a certeza de que Deus é fiel e capaz de cumprir suas promessas, sendo uma defesa poderosa contra as flechas espirituais que visam abalar a esperança do crente. Então, que nós possamos fazer uso desse escudo da fé, louvado seja o nome do Senhor, e apagar os dardos inflamados do capeta, do diabo, em nome de Jesus. Outra peça dessa armadura é o capacete da salvação. Efésios capítulo 6, versículo 17, a parte A. Esse capacete da salvação, amado, ele protege a mente, simbolizando a certeza da salvação que o crente possui em Cristo. Certo? Temos que ter este capacete da salvação. Temos que ter essa certeza da salvação. Ouça isso no nome de Jesus. Nós temos que ter essa certeza de salvação e que nós possuímos em Cristo. Não se trata apenas da salvação futura, mas da confiança na salvação presente, né, que nos capacita a enfrentar as lutas espirituais com coragem e confiança. Então, o crente ele é chamado a ter uma mente renovada, pela certeza de que a vitória final já está garantida, pois Cristo já conquistou a vitória sobre o mal na cruz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a mente está firmada na salvação de Deus, ela se torna invulnerável. Louvado seja o nome do Senhor. Ela se torna invulnerável aos ataques do inimigo também, que tenta gerar dúvida na mente do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que ter este capacete da salvação para proteger a nossa mente, para proteger a nossa, louvado seja o nome do Senhor, a nossa mente contra as mentiras, contra os ataques. Então, você tem que ter certeza de que você já é um salvo em Cristo Jesus. E outra arma poderosa também que nós temos aqui é a espada do Espírito. Esta também é muito poderosa, né? A palavra de Deus. Esta é a espada, louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 17, a parte B, vai falar: a espada do Espírito, ela é a única arma, irmãos. A única arma ofensiva mencionada na armadura de Deus, e é a palavra de Deus. Assim como a espada corta e fere, a palavra de Deus tem o poder de penetrar no coração e discernir os pensamentos e as intenções dos seres humanos, né? Como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, por ali, não é verdade? Então, a espada do Espírito, amado, ela não é apenas a Bíblia, né, como um livro, mas a aplicação específica da palavra de Deus em momentos de necessidades, né? Então, quando você aplica no momento certo a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ela é uma grande espada que corta, ouça isso no nome de Jesus. Então, Jesus, ele usou as Escrituras para resistir à tentação de Satanás no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mostrou ali que, como a palavra de Deus, de Deus pode ser usada para combater as mentiras do inimigo. Então, o crente ele deve conhecer a Bíblia. É lógico, temos que ler a Bíblia, temos que conhecer profundamente e estar preparado para usá-la em momentos de ataque espiritual, né? Proclamando a verdade que destrói
as fortalezas do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos estar todos os dias meditando, né, buscando na palavra de Deus uma porção para nós nos preparar para vencer, para assim como Jesus fez lá no deserto, venceu com a palavra, nós possamos também vencer. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos para a proteção, lá em Salmo 91, né, o segundo tópico diz assim, armadura, né, a maravilhosa proteção de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo aqui, amados, ele não tem título, louvado seja o nome do Senhor, esse salmo não tem título, e nós não temos meios de determinar o nome de seu escritor, ou a data de sua composição com rigor. Os doutores judeus eles consideram que quando o nome do autor não é mencionado, podemos designar o salmo ao último escritor mencionado, né? Eu também faço isto quando eu vejo que foi um salmo que Moisés escreveu, então eu vou até o próximo que foi Davi. Aí se não tiver outro escritor, então aquele simboliza que aquele número de salmo vai até, né, aparecer um outro escritor. Então, entendendo assim que de Moisés e não apareceu nenhum outro nome de escritor até chegar em Davi, então todos aqueles para trás foi Moisés. Dali para frente, se não aparecer outro depois de Davi, até aparecer lá outro, aqueles números para frente também, tudo foi Davi. É assim que eu também faço, né? Então aqui também eles falam assim, que, né, mencionado aqui, designar o salmo ao último escritor. Então, e sendo assim, este é o outro salmo de Moisés, né? O homem, que o 90 também foi de Moisés, então 91 não tem nome do escritor, então com certeza foi Moisés, continuação, né? O homem de Deus. Então, muitas expressões aqui, amados, utilizadas são semelhantes àqueles que Moisés utilizou em Deuteronômio e o início eterno, né? A partir das expressões peculiares aqui, o indicam como compositor, mas lembre-se que isso é apenas uma suposição. Porém, se Moisés foi o escritor deste salmo, muitas expressões fazem sentido, principalmente quando pensamos no modo como Deus tirou o povo do Egito com pragas e juízos, bem como a forma sobrenatural como Deus guiou o seu povo pelo deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Estruturas possíveis, né, do Salmo 91. Primeiro, refúgio seguro com o Senhor, versículo 1 ao versículo 8 do Salmo 91. Segundo, o gracioso cuidado divino, versículo 9 ao versículo 13. Então, tudo indica aqui que foi Moisés, né? Ele passou por todos esses cuidados aí. Palavra de promessa divina, versículo 14 ao 16. Né, confiança, versículo 1 ao 8, nós vimos aqui, né, confiança. Outro ponto, triunfo, do 9 ao 13, promessa de fidelidade, do 14 ao 16. Então, percebes aqui, irmão, de forma clara, que o conhecimento que o salmista tinha a respeito de Deus era profundo, motivo pelo qual ele tinha tanta confiança no Senhor, né? O conhecimento do salmista era tanto intelectual quanto relacional, né? Então vamos aqui analisar algumas palavras que ele utiliza para se referir a Deus. No hebraico, Elion, né? O Altíssimo. Acredita-se que esse é um dos mais antigos nomes hebraicos de Deus. Melquisedeque era sacerdote de El Elyon e não de Yahvé. O título Altíssimo, amados, ele é usado no livro de Salmos por 21 vezes. Aparece por 3 vezes no livro de Daniel, né, lá no capítulo 7, versículo 22, 25 e 27. E no Novo Testamento, né, os demônios eles chamaram Jesus de Filho do Altíssimo. Mateus 5, versículo 7 e Lucas 8, versículo 28. Então, no hebraico, Shaddai, Todo-Poderoso, Onipotente, foi assim que o Senhor apresentou-se a Abraão, lá em Gênesis 17, 1. Então, o patriarca, queridos, já sabia ser, né? Já sabia ser ele o Criador e o mantenedor de todas as coisas, né? Avançando aí em sua comunhão com o Senhor. Este, né, se lhe apresenta como Todo-Poderoso, ou seja, aquele que faz as coisas acontecerem, aquele que tudo comanda, que não é surpreendido por nada, que tem poder suficiente para tornar cada decreto seu realidade.
No hebraico, Yahvé, né, Senhor, lemos em Êxodo 6, versículo 1 e versículo 6 e 3, falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Então, no hebraico, é Yahvé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo nome, o Senhor, no hebraico Yahvé, não lhes foi conhecido. Então, esse termo aqui, amados, ele aponta para a autoexistência de Deus. Eu sou o que sou. Foi o que Deus mandou Moisés falar lá no Egito. No hebraico Elohim, Deus, termo, né? Elohim, que é Deus, né? Termo que aparece aí no primeiro versículo da Bíblia, caracterizando Deus como Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, são estes os pontos mais importantes aqui que eu quero deixar aqui para você, apesar que toda a lição ela é muito importantíssima, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, o nosso refúgio e fortaleza, é o segundo subtópico do tópico 2. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a palavra refúgio, ela significa lugar seguro, certo? Onde se pode escapar, até porque Deus mandou que os hebreus eles separassem ali, né, a cidade de refúgio, que era para eles ficar seguros quando acontecesse alguma coisa acidentalmente, se alguém matasse alguém por acidente, não por culpa. Então eles ficariam lá até a morte do sacerdote. Então essa palavra refúgio ela significa lugar seguro, onde se pode escapar dos perigos das ameaças. A palavra fortaleza, amada, ela significa um lugar forte, onde se pode resistir aos ataques e às adversidades. Então o salmista ele reconhece que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, ou seja, ele é o seu abrigo seguro e a sua fonte de força. Então o salmista ele confia que Deus o livrará de todo mal e o sustentará em todas as situações. Ele expressa a sua fé e a sua dependência de Deus, que é o seu Deus pessoal e fiel. Que nós possamos tomar, por exemplo, também isso aqui para nós, né? Tomar a Deus como nosso refúgio, como nossa fortaleza, nossa fonte de força, ouça isso no nome de Jesus, que nós venhamos depender, que nós tenhamos Deus, né? Que nós dependemos dele totalmente, ouça isso no nome de Jesus, que nós possamos tomar ele, né? Vem expressar aí a nossa fé, a dependência de Deus, né? E o que Deus que é pessoal e fiel em nossas vidas. Eu destaco aqui no texto supracitado aqui, né? As palavras escapar e resistir, né? Em Deus, assim crê o salmista, podemos encontrar uma saída, um escape e também condições para fazer resistência, né? Opor-nos ao mal e às tentações. Ouça isso no nome de Jesus. Os versículos 3 ao 6 descrevem vários perigos dos quais Deus livra os seus servos, né? Laço do passarinheiro, por exemplo, laço do caçador, perigos escondidos. O laço do passarinheiro aqui na Bíblia, amado, é uma armadilha usada por caçadores para capturar pássaros. Essa armadilha era uma espécie de rede. A expressão é usada como uma metáfora para representar os perigos e as ciladas que os inimigos de Deus armam contra os seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos tomar muito cuidado quanto a esta cilada, essas armadilhas. Louvado seja o nome do Senhor, essas redes, essas armadilhas, esses laços que o inimigo muitas vezes lança para embaralhar, para, né, bagunçar a vida do cristão. A Bíblia diz que Paulo falando que o bom soldado que milita não pode estar embaraçado com nada neste mundo. Ouça isso no nome de Jesus. Devemos fugir desses laços do inimigo. Também vai falar sobre a peste perniciosa, veneno mortal, doenças mortais. Essa expressão aqui, amados, ela é usada para falar dos males físicos ou espirituais que podem atingir os seres humanos. Também vai falar sobre o terror noturno. Esse Salmo 91 fala toda isso, é uma bênção. Terror noturno, pavor da noite, perigos da noite. Então, o comentário aqui de Bacon diz que provavelmente o rápido ataque noturno comum no combate aí daquela época, o perigo que surge de surpresa, de forma inesperada. Sabe aqueles perigos que você está assim, de repente, aquela surpresa inesperada? É isso aí
Ouça isso no nome de Jesus, esses perigos, terror noturno aí, ouça isso no nome de Jesus. Também fala da seta ou da flecha, né, que voa de dia. A seta que voa de dia na Bíblia é uma expressão, uma flecha, por exemplo, lançada por um arqueiro que pode atingir o seu alvo. Essa expressão aqui, amados, é usada de forma figurada para falar dos perigos e calamidades que podem acontecer aos homens. Devemos tomar muito cuidado, ouça isso no nome de Jesus. Fala também da peste, né? Peste que se propaga nas trevas, peste que se move sorrateiramente nas trevas, peste que se espalha na escuridão. Essa é uma expressão que significa doenças perigosas que podem se tornar aí pragas ou epidemias, né? Quem não lembra aí que nós passamos aí, né? Da Covid e de outros aí que acontecem, tudo isso aí são as pestes que acontecem, que aparecem aí, louvado seja o nome do Senhor, para tirar muitas vezes a fé do cristão, o sossego, mas que nós possamos estar com o nosso coração, com a nossa cabeça protegida no capacete da paz. Ouça isso no nome de Jesus, da salvação. Também vai falar sobre a mortandade que assola ao meio-dia, né? Praga que devasta ao meio-dia, males que matam ao meio-dia, mortandade que assola ao meio-dia. É uma expressão bíblica que significa uma grande matança de pessoas ou animais que acontece de forma visível, né? Mas incontrolável. Então o salmista usa essa expressão para controlar, contrastar aí com a peste que anda na escuridão, que é uma doença, né? O praga que se espalha de forma oculta e sorrateira também. Ouça isso no nome de Jesus. Então tudo isso aí, você tem proteção de tudo isso aí. Isso aqui nós estamos falando só para mostrar o quanto Deus é poderoso para te livrar de todas essas coisas. Então nos versículos 7, versículo 8, né? O salmista usa, aqui do Salmo 91, ele usa uma linguagem hiperbólica para enfatizar a magnitude dos perigos que ele enfrenta e a eficácia da proteção divina, amados. Ouça isso no nome de Jesus. Ainda falam, caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo isso aí, amado, é a proteção do Senhor. Pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Pode ficar 1000 desempregados ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas o seu emprego está lá intacto. Porque Deus, Ele cuida de você. Deus te protege, Deus te guarda. Ouça isto no nome de Jesus. Terceiro subtópico, do tópico 2, a onipotência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Onipotência de Deus. Irmãos, vale lembrar que o Salmo 91, ele apresenta Deus como onipotente, certo? Aquele que é o Todo-Poderoso. Essa é uma base doutrinária para a proteção divina que, ao longo da Bíblia, é desenvolvida e ensinada. Então, amados, aqui a definição, ela precisa... a definição precisa de onipotência. A definição precisa aqui é de onipotência. É que Deus pode fazer toda a sua vontade, toda a sua santa vontade, ou seja, Deus pode fazer tudo o que é compatível com o seu caráter. A Bíblia nos ensina que Deus age conforme a natureza, né? Conforme sua natureza e sua vontade. Então, nunca entra em conflito com a sua perfeição. Ele é soberano e pode realizar qualquer coisa que deseja, mas sempre de acordo com o que é bom, justo e santo. Ouça isso no nome de Jesus. Portanto, a onipotência de Deus é expressa não como uma capacidade de fazer qualquer coisa no sentido mais amplo e racional, não, mas como a liberdade de agir de maneira plena e ilimitada dentro do seu caráter santo. Então, ele não pode fazer coisa que contradizem sua própria natureza, não. Né, como mentir ou pecar. Isso é consistente com a compreensão de que o poder de Deus está sempre em harmonia com os outros atributos da sua personalidade divina. Então, como sua santidade, sabedoria e justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Quando compreendemos aqui, querido, o conceito de onipotência, nós percebemos que Deus não está em uma batalha de força com o diabo, não. Pois nosso inimigo não possui todo o poder. Em nenhum momento da história ele conseguiu prevalecer ou enfrentar o Todo-Poderoso em igualdade de condição, não. Portanto, não nenhum tipo de mal, ou seja, maior
ou igual a Deus, Ele pode nos livrar de todo qualquer inimigo ou perigo. Deus, amado, Deus é poderoso, Ele é nosso protetor, Ele pode nos livrar de todo e qualquer inimigo. Ouça isto no nome de Jesus. Portanto, sabendo que Deus, Ele é muito maior, né, em poder, em tudo que você possa imaginar, muito maior do que o nosso adversário, então Deus, Ele pode nos livrar de todos os males. Terceiro tópico, promessas e proteção. Os inimigos serão derrotados. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, a célebre frase do Billy Graham resume perfeitamente esse subponto, certo? Ele fala assim: eu li a última página da Bíblia, tudo vai ficar bem. Por mais que guerras aconteçam, ideologias malignas sejam disseminadas e o mundanismo ganhe força, Deus porá um fim a todo pecado e maldade. O mal não triunfará. Essa foi a palavra do homem de Deus, Billy Graham. Louvado seja o nome do Senhor. Segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Segundo subtópico do tópico 3. Louvado seja o nome do Senhor. Perceberam que eu estou correndo aqui, falando um pouco rápido, porque o tempo já se passa e eu não quero ficar muito tempo com vocês aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor, cansando vocês. Eu quero ser, pelo menos aí 1 hora, quero terminar este estudo com vocês. Segurança e vitória para os que temem a Deus, que temem o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, segurança e vitória em Deus, amados. A confiança no poder de Deus é fundamental para a caminhada do cristão. Então a vitória não vem de nossos próprios esforços, de maneira nenhuma, mas pela dependência do Senhor. Quem pensa que vai vencer por causa do seu preparo, por causa que você é cursado, porque você fez faculdade, está enganado. Tudo que nós temos vem do Senhor. A Bíblia diz que o homem não recebe nada a não ser que venha do céu. Ouça isso no nome de Jesus. A importância da oração, querido, da oração e prudência, né? O subponto ele sugere que devemos orar a Deus antes de sairmos para cumprir nossas tarefas diárias, né? Buscar sua proteção antes de resolver negócios ou realizar viagens. A oração ela se torna um meio de consagração do nosso dia e de entrega das nossas atividades nas mãos de Deus. Contudo, ele também destaca a necessidade de ser prudente e tomar as medidas necessárias para proteger a si mesmo, né, sem negligenciar a responsabilidade humana. Então, o equilíbrio entre fé e prudência é essencial. Confiar em Deus, mas também fazer a nossa parte. Já vi pessoas falar que não é para estar orando sobre tudo, para tudo que vamos fazer. Sim, tem que orar. Temos que orar. Né? Paulo falou assim, que muitos falam assim, eu vou para tal cidade, eu vou morar lá, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, aquilo outro. Mas antes, ele fala que antes nós devemos dizer, se Deus quiser, se nós vivermos. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a oração, quando você apresenta, louvado seja o nome do Senhor, quando você apresenta a Deus a sua questão, o seu dia, o que você vai fazer, Deus dirige os seus passos, Deus dá uma luz para você resolver. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, a abrangência da proteção de Deus. A abrangência da proteção de Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério. A abrangência da proteção de Deus. Vamos lá. Proteção espiritual. Né? Isso aqui vai se abrangindo aqui. Não para por aí. Deus é tremendo. Deus é longânimo. Proteção espiritual. A proteção de Deus, amados, ela abrange antes de tudo a nossa vida espiritual. Ele nos guarda da tentação e da obra do maligno. Então, tem aí também a proteção física e emocional, também, né? A proteção de Deus também se estende à nossa vida física e emocional. Em momentos de perigos, doenças, insegurança, ou mesmo quando enfrentamos dificuldades emocionais e psicológicas, né? Nós podemos confiar na proteção divina. Deus é aquele que nos guarda de perigos visíveis e também dos perigos invisíveis. Né? Como vemos aí em Salmo 91, versículo 10 e 11, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ele cuida, né? Ele livra dos inimigos visíveis, dos perigos invisíveis também.
Temos também a proteção, também abrange aí a proteção familiar, né? A proteção divina se estende também à nossa família. Deus não cuida apenas de cada indivíduo isoladamente, não, mas ele prontamente cuida, né? Ele promete aqui cuidar do seu povo como um todo. Em Salmos 33, por exemplo, versículo 18, nós vemos que o Senhor, ele olha dos céus e vê toda a humanidade. Então, ele nos guarda coletivamente. Ouça isto no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E agora, indo para a conclusão. Vamos lá, amados. Amados, em Deus podemos desfrutar a proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio, a sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestido com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio, que estamos seguros. Nele estamos seguros e protegidos. Vamos aqui, eu quero recapitular aqui, tem um tempinho ainda, né? Quero recapitular aqui um pouco aqui da nossa lição, nessa conclusão. Cientes de que a luta do crente, amados, ela não é contra carne e sangue, né? Nós falamos aqui, é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus para enfrentar, né, as hostes espirituais da maldade. Outro ponto, nenhum ardil do maligno prevalecerá contra os que estão guardados em Deus, à sombra do esconderijo do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. E pela onipotência divina, o inimigo de nossas almas será derrotado e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Lembre-se disto. Você tem o Senhor Deus como seu protetor, você tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e Ele é poderoso para te guardar, para te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, amados, nós chegamos ao final da nossa 10ª lição. Na próxima semana nós teremos a 11ª lição, que é a promessa de provisão. Deus tem promessas de provisão para a sua vida, amados. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele é poderoso para fazer grandes maravilhas na sua vida. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço a todos vocês que ficaram até o final desse trabalho aqui nesse canal do YouTube. Um forte abraço a todos vocês. Compartilhe nosso trabalho, eu sei que Deus tem uma palavra para o seu coração todos os dias. E aqui nós estamos, né, para responder os seus comentários e para estar aí orando por vocês. Louvado seja o nome do Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se não houver o arrebatamento da igreja, na próxima semana nós estaremos aqui de volta para trazer mais uma linda lição da Escola Bíblica Dominical. Amém? Até a próxima, se Deus assim nos permitir.